Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Vida Intelectual de Adair Sestlanges, esse livro que nos direciona para a vida dos estudos, né? E uma vida como intelectual, como alguém que se preocupa com a busca da verdade e com os estudos propriamente, né? Agora estamos analisando o capítulo 3, que tem como título A Organização da Vida. Nesse capítulo, especificamente, o Sestlanges direciona aqui o intelectual em relação a como ele deve organizar coisas externas ao seu estudo, mas para que você tenha um bom estudo e uma direção aí em relação à vida intelectual, com relação a tudo que é ambiente, família e tudo mais. Ele divide o capítulo em 6 partes, né, basicamente. A primeira, simplificar; a segunda, conservar a solidão; a terceira, cooperar com seus semelhantes; a quarta, cultivar os relacionamentos necessários; a quinta, manter a dose necessária de ação; e a sexta, preservar em tudo o silêncio interior. Então, a primeira parte ele trata sobre simplificar. Nessa parte, o Sestlanges diz que para se ter uma vida intelectual é interessante que você simplifique sua própria vida, não tenha muitas coisas a tratar que irá gastar muito do seu tempo, né? Então você tem que organizar a sua vida de uma forma simples, né? Organizar sua ambientação, suas obrigações, seu convívio e seu cenário, para que tudo isso se torne simples e que você não tenha uma vida dedicada a essas coisas externas, e sim propriamente voltado à sua vida contemplativa, sua vida de estudo, né? Então ele diz que você não deve se importar, por exemplo, com ter aí um grande palácio para poder estudar. Basta ter um local simples, um local silencioso e bem direcionado para que você possa conseguir estudar. Da mesma forma, você não precisa ter necessariamente todo tipo de material, apenas aquele material disponível para você conseguir estudar. E ela até coloca uma frase aqui do Henry Lavedan, né? Os grandes homens dormem em leitos pequenos. Então você basicamente não tem que se preocupar com coisas muito técnicas, ou ter o computador mais avançado, ou ter os livros mais bem direcionados, ou os livros mais desejados, ou mais caros e tudo. Basta estar direcionado e ter algo simples, né? Talvez sua própria mesa, o lápis, o papel e o livro que você vai estar se dedicando naquela hora do estudo, ou mesmo o tempo que você vai ter para escrever e fazer algo, né? Então não é preciso algo especial para o estudo, né? Basta basicamente muita paz, você tem que estar evidentemente sozinho, e facilidades domésticas, né? Que você vai poupar tempo, né? Ter água e comida à disposição naquele momento, que não te atrapalhe e tudo mais, né? Então, não perder tempo com uma vida social, com ostentação, com futilidades. Não uma vida social inativa, mas uma vida social bem medida, né? Você não vai ficar saindo todo dia ou indo a festas todo dia, na bebedeira, ou mesmo partilhando, indo no cinema sempre, ou basicamente perdendo seu tempo assistindo muitos filmes ao longo do dia ou seriados. Basicamente você tem que saber dosar a sua própria vida para que você tenha um tempo reservado aí para os estudos, né? E nisso você tem que ter uma determinada concentração do tempo e de tudo aquilo que você organiza, né? Até tem uma frase, né? Uma vocação é uma concentração, né? Então concentrar os seus recursos, concentrar o seu tempo em coisas proveitosas ao seu estudo direcionado, né? E nisso ele coloca aqui sobre os relacionamentos que você tem que ter, se você for casado, né? Então com seu cônjuge, sua esposa ou seu marido, eles devem também estar direcionados e terem consciência de que você tem essa vida de estudos, né? E que o Sestlanges aconselha, né, que se converse com a sua esposa ou seu marido, que você tenha essa vida dedicada aos estudos e que eles proporcionem isso, né? Para que eles tenham aí que organizar também a própria vida e que não te atrapalhe nesses momentos aí de estudo e nessa sua vida dedicada ao estudo, né? Então, o próprio marido, a própria esposa tem que ter essa consciência da vida intelectual que você tem, né? E a mulher, mesmo não querendo seguir a vida intelectual, ou seu marido não querendo ser um intelectual, eles podem produzir bastante ajuda nesse sentido de tentar reerguer e tentar incentivar a sua produção intelectual, né?
Quanto aos filhos, ele dá a dica, né, que se você tiver filhos, terem um cuidado e verificarem o próprio desenvolvimento da criança, né? E ele vai servir sempre como inspiração para você produzir e estudar cada vez mais, né? Na medida que você se qualifica, você se melhora como pessoa, evidentemente o acompanhamento do seu filho também será bem direcionado também, né? Nesse sentido de que vai ter um pai ou uma mãe que tem uma melhor instrução e tem uma melhor capacidade de entender o mundo, entender o próprio pensamento, né? Etc, né? E agora aqueles que renunciam à família, que não têm filhos, que não têm esposa e nem marido, o Seth Landis coloca que ali você encontrou uma facilidade maior, né, para os estudos. Basicamente, você está bem encaminhado e vai ter um tempo maior para se dedicar aos estudos. E ele coloca uma frase aqui interessante, que é muito inspiradora, né? O trabalhador comprometido no relacionamento pode e deve fazer desse relacionamento uma força, uma motivação para a sua obra e uma das formas de ser o ideal. Então, você tem que ser um intelectual, mas não necessariamente você tem que deixar de ter família. Né? Você pode ter sua família e até mesmo utilizar essa família como uma ferramenta para ser inspiração, uma força para ser inspiração para as suas obras intelectuais. Nisso ele entra aqui no segundo tópico, né, que é conservar a solidão. O intelectual, ele basicamente ele é um solitário, no sentido de que ele tem que estudar e se dedicar a isso de forma isolada das outras pessoas, né? Não são estudos coletivos. E nisso ele coloca que a solidão ela é tão importante a ponto de que Santo Tomás de Aquino colocou aqui 7 dos seus preceitos, né? Ele escreveu 16 preceitos para aquela pessoa que se dedica ao estudo. Então, 7 desses 16 preceitos Santo Tomás de Aquino dedicou à vida de solidão para direcionar aí a vida intelectual. E ele coloca que, né, basicamente, são esses os preceitos de Santo Tomás de Aquino. Quero que sejas lentos para falar e lento para dirigir-te ao parlatório. Não te inquiras de nenhum modo sobre os atos de outrem. Mostrar-te amável para com todos. Não desejes familiar demais com ninguém. Não sejas familiar demais com ninguém, pois familiaridades demais gera desprezo e dá ensejo a muitas distrações. Não te imiscuas de nenhum modo em palavras e ações seculares. Evite, acima de tudo, os deslocamentos inúteis. Ama tua cela se queres ter acesso ao celeiro de vinhos. Então são os conselhos de Santo Tomás de Aquino para uma vida intelectual, né? Basicamente não se direcionar demais a conversar muito, né? A gastar tempo com diálogos, de nenhum modo se preocupar com a vida dos outros, né? Fofocar basicamente, sempre se tornar amável com todas as pessoas, com todo mundo que se direcionar a você, seja ela de baixo nível intelectual ou de alto nível intelectual, tratar as pessoas bem, né? Não ser familiar demais com as pessoas para que não possa gastar tempo e até mesmo gerar desprezo em relação a essas pessoas. Não deixar de basicamente estudar, mas também se preocupar com as ações seculares ou com as palavras seculares, né? Deixar de estar atento, né? Evite acima de tudo os deslocamentos inúteis, né? Fazer um deslocamento inútil, andar sem nenhum propósito ou fazer algo que não tenha propósito nenhum, e ama tua cela, se queres ter acesso ao celeiro de vinhos. Amar sua cela, amar seu local de estudo, ter um local de estudo que seja interessante, né? E ele coloca o celeiro de vinhos, basicamente na interpretação que ele coloca, né? O abrigo secreto da verdade, o refúgio da inspiração, lá do entusiasmo, do gênio, da invenção. Então o celeiro de vinhos é aquela busca que você vai ter, né, o abrigo onde você vai buscar a verdade, né? Então, para ingressar nesse celeiro de vinhos, deve-se deixar de lado as banalidades do mundo, né? Praticar basicamente o retiro, né? Se direcionar para uma vida em que você vai estar naquele momento direcionado, né? E ele coloca, né, o retiro é o laboratório do espírito, né? Na medida que você se direciona, se você reserva um determinado tempo e se concentra, aquilo que vai te direcionar para se estabelecer melhor na vida intelectual. Homens grandiosos e mestres, eles se submeteram a essa vida de retiro justamente no momento em que eles buscavam o estudo, né? Porque é necessário ter esse direcionamento para justamente
para que você possa se concentrar, né? A solidão ela é necessária nesse momento de concentração, porque você vai conseguir escutar a si próprio e escutar seus próprios pensamentos, né? Num ambiente de barulho e de convívio com as pessoas, você não vai conseguir isso. E aqui ele coloca sobre a importância dessa vida de retiro em momento de estudo, justamente no momento em que ele fala sobre vários estudiosos que tinham essa vida, né? Ele coloca aqui na página 52 do livro: nenhum grande homem sequer tentou escapar disso. Lacordaire dizia que ele tinha feito para si, em seu quarto, entre sua alma e Deus, um horizonte mais vasto que o mundo, e tinha conseguido obter para si as asas do repouso. Emerson se proclamava um selvagem. Descartes se trancava em seu forno. Platão havia declarado que ele consumia mais azeite em sua lâmpada do que vinho em seu cálice. Bossuet levava-se à noite para seu encontro com o gênio do silêncio e da inspiração. Os grandes pensadores não lhe vinham senão longe do barulho e dos problemas fúteis. Não tem todo o poeta a impressão de estar meramente traduzindo em seus versos as misteriosas revelações do silêncio que ele ouve, segundo a expressão de Gabriele D'Annunzio, como um hino sem voz? Então, o silêncio era importante e ainda é importante para a vida intelectual, na medida que você vai conseguir ter um melhor direcionamento, um melhor estudo, concentração na hora do estudo, né? A solidão proporciona, então, um contato consigo mesmo, né? E nessa tranquilidade da vida, na quietude, é que é possível ordenar suas ideias, seus sentidos, né? Ele coloca, né, os higienistas, né, dizem que para o corpo o banho de água, o banho de ar e a água pura são algo interessante, né? Então, para o corpo, o banho da água. Agora, para Setilantes, diz que para a alma, o banho de silêncio. Então, o silêncio ele tonifica o espírito, ele organiza seu espírito, ele te direciona melhor, acentua sua personalidade, ele traz sentimentos ativos aí da sua personalidade, ou seja, você vai sentir melhor e entender melhor sua própria personalidade, sua própria forma de pensar, na medida que você estiver no silêncio. E aqui ele coloca uma parte interessante, né? Para conhecer a humanidade e para servi-la, é preciso entrar para dentro de si, lá onde todos os nossos objetos ficam em contato conosco e tomam de nós quer nossa força de vontade, quer nossa potência do amor. Então, na medida que nós temos silêncio, nós podemos entrar em contato com a nossa própria mentalidade, entender nosso próprio raciocínio e nisso nos melhorarmos, e logo depois é que podemos servir a própria sociedade, servir a humanidade, né, com o nosso aprimoramento. Nisso ele entra no terceiro tópico: cooperar com seus semelhantes. Na medida em que você busca silêncio e solidão, você também não pode se distanciar aí da vida em relação às outras pessoas, né? Você tem que saber ter uma vida temperada em relação a relacionamentos, buscar cooperar em relacionamentos, né? Na medida em que você vai buscar outros relacionamentos, você tem que se relacionar, mas buscar uma vida que seja cooperativa, ou seja, se você tem relacionamento e não coopera, ou seja, você não participa, você ensina e ao mesmo tempo aprende, né, você não vai ter aí um relacionamento intelectual, né? Você tem que participar do relacionamento na medida que você quer cooperar, melhorar aquela pessoa e também melhorar a si mesmo, né? E às vezes estudar sozinho, ele pode ser algo dificultoso, né? Por não haver incentivo, você está isolado, você não consegue compartilhar suas ideias, entender melhor suas próprias ideias, ou ter alguém que está estudando aquele mesmo tema. Então, com isso, ele dá a dica de que um grupo de amigos é interessante e é útil nesse sentido para que você possa ter um estudo mais constante e não deixar o seu caminho de estudos desviar. Na medida em que você tem um grupo de amigos que também busca uma vida intelectual, você vai se direcionar melhor, você vai poder compartilhar aquilo que está aprendendo, entender o que as outras pessoas também estão aprendendo, compartilhar e tudo mais. Então, uma vida de relacionamento cooperativo é interessante, né? Basicamente, ter uma vida em um grupo que tenham direcionamentos, um grupo de pessoas que possam compartilhar a vida intelectual. E ele até coloca aqui na página 57 o seguinte: a amizade é uma maiêutica, né? Uma troca de ideias, né? Ela extrai de nós nossos mais ricos e nossos mais íntimos recursos.
ela faz com que se abram as asas de nossos sonhos e de nossos obscuros pensamentos. Ela controla nossos julgamentos, experimenta nossas ideias novas, entretém o ardor e inflama o entusiasmo. Então, ter amizades, desde que elas sejam amizades boas, é interessante para o intelectual e isso vai te acrescentar no seu direcionamento da sua vida intelectual. Então, participar de um grupo é interessante, um grupo que tenha pessoas interessadas nessa vida de estudo, ou mesmo se não existir esse grupo, você mesmo monte esse grupo para que você tenha essa vida dedicada aos estudos e possa compartilhar sua vida intelectual, né? E isso vai servir para ampliar ainda mais o seu conhecimento e entender mais vários preceitos que você estiver estudando. Evidentemente você não vai gastar todo o tempo nesse grupo e nessa dedicação desse grupo, mas você irá se direcionar aí em tempos determinados, em encontros e tudo mais. E essa é uma dica bem importante aí dos Sertilanges, né? Nisso partimos para o quarto tópico, cultivar os relacionamentos necessários. Além dos relacionamentos que não são necessários, aqueles que são amizades, basicamente, você tem os relacionamentos necessários. Por exemplo, você tem uma avó que você tem que cuidar, ou você mora com os pais, você tem que ter esse relacionamento com eles necessariamente, ou você tem uma esposa, filhos, são relacionamentos necessários que você não vai conseguir se dissociar porque eles estão e fazem parte da sua vida, né? Então o tempo gasto com eles tem que ser também comedido, ele tem que ser devido, mas não desperdiçado, né? Não colocar a ideia de que a obra intelectual ela está acima de você mesmo. Você tem que colocar à frente a sua própria vida na medida em que for necessário ter esse convívio aí, esse convívio com outras pessoas, né? E nisso ele coloca, né? Estar onde se deve estar, lá fazer o que se deve e preparar a contemplação, alimentá-la e abandonar Deus por Deus, como dizia São Bernardo. Então, basicamente, na medida que você tem um momento que você tem que ter relacionamentos, você tem que aproveitar esse momento de relacionamento para a sua própria vida intelectual. Se você trabalha, por exemplo, tem que ter convívio com seus colegas, você tem que aproveitar esse relacionamento da melhor forma possível, né? O homem isolado demais, que não tem relacionamentos, seja com amigos em determinado grupo ou relacionamentos necessários, esse homem isolado ele acaba se distanciando da própria realidade. Ele até coloca, né, que se torna uma pessoa tímida, se torna uma pessoa aérea, né, um pouco fora da realidade. Então se relacionar para os Sertilanges é interessante, né? E a realidade ela deve ser vivida, né? Porque dentro de um espírito contemplativo você vai buscar justamente a verdade. Então, tendo uma vida em contato com a realidade, você vai conseguir entender melhor tudo aquilo que você está estudando, né? Por exemplo, se você vai escrever um livro sobre amor propriamente, nunca ter vivido o amor, vai ser algo um pouco mais difícil, muito abstrato, conceitos abstratos que você não teve o contato prático, né? Então, a vida prática para Sertilanges deve ser vivida para justamente te melhorar intelectualmente, né? Então, não quer dizer necessariamente que você vai ter uma amizade com pessoas que sejam tolas, que não tenham uma vida contemplativa, uma pessoa que não vai buscar estudos. Você tem que medir, mas como o mundo é cheio de pessoas tolas, você tem que basicamente deixar que essa vida te guie para essas pessoas, né? Você não vai procurar pessoas tolas, mas se você encontrar com elas, extrair o melhor delas, né? Por que não quando você encontra uma pessoa que não tem uma vida de estudo ou não é uma pessoa bem apurada nos estudos, mas que você possa observar nelas os vícios e as virtudes que ela tem, né? Extrair dela o melhor, né? E não se deixar aí basicamente achar que você é superior às outras pessoas. Basicamente você tem que absorver de cada pessoa algo que seja o melhor para a sua própria vida, né? Então, basicamente ele coloca, né, a sociedade ela é como um livro, né, um livro a ser lido, apesar de ser um livro banal, né, a solidão é uma obra-prima. E ele ainda coloca, né, o preceito de Labres, né, até dos mais imprestáveis dos livros, sempre conseguiria tirar algum proveito. Então sempre há o proveito, mesmo que seja uma pessoa ignorante que esteja diante de você, né? Você vai conseguir extrair dela o melhor e com isso você vai aprender mais. Então não se coloque
como intelectual acima das demais pessoas. Apenas saiba entender as escalas que elas têm, né, de pensamentos, entender cada um com seu contexto de vida e tudo mais, e sempre tirar proveito daquelas que sabem muito, daquelas que sabem pouco e daquelas que você se relaciona ao longo do tempo. Então, em convívio, você deve agir como basicamente quase como um anjo, né? Basicamente dominar a situação, nunca se deixar levar demais por aquilo que está sendo dito ou por aquilo que você está pensando naquela hora, né? Falar sempre o necessário, né? E ele coloca aqui um trecho interessante, né? O silêncio é o conteúdo secreto das palavras que contam. O que faz o valor de uma alma é a riqueza do que ela não diz. Então, o Sestilanges dá muito valor ao silêncio, né? A vida de pensar e raciocinar sobre aquilo que irá se dizer também, né? Nisso ele coloca aqui o quinto tópico, né? Manter a dose necessária de ação. Na medida em que você tem que atuar com uma certa medida e temperança nos seus relacionamentos, né? Na sua vida em sociedade, na sua vida familiar, você tem também que ter aí uma dose necessária na vida de ação, né? Basicamente ele aplica as mesmas regras de relacionamento para a ação, né? Deve dosar a vida interior e exterior, né, a dosar entre o silêncio e o barulho. Ele coloca que existe basicamente a vida contemplativa e a vida ativa. Essas dois tipos de vida, né? A vida contemplativa é a sua vida dedicada aos estudos, sua vida de retiro, de direção aos estudos, e a vida ativa é a vida de realizar coisas, de atuar no trabalho, em relacionamentos e tudo. Elas são vidas direcionadas de forma oposta, né? Enquanto que a vida contemplativa visa o silêncio, a vida ativa visa basicamente o barulho. Enquanto que a vida contemplativa visa a solidão, o retiro, a vida ativa visa compartilhar as coisas com as demais pessoas. Não se deve dividir claramente as duas coisas, né? Pois o pensamento e a ação ela tem a mesma fonte, a mesma origem. Então, o pensamento e a ação têm o mesmo pai, pode-se dizer. Então, o intelectual ele tem que dosar a sua vida entre a vida contemplativa e a vida ativa, né? E nisso, o intelectual ele tem que estar direcionado também a entender os fatos, né? Como eu já disse, na medida em que você pesquisa, você tem que estar atento à sua realidade, atento àquilo que acontece. E os fatos são importantes para entender a verdade propriamente, né? Porque as ideias, elas estão sempre direcionadas, estão nos fatos, né? Elas não vivem por si propriamente, né? As ideias têm que estar baseadas nos fatos para serem consideradas até mesmo válidas, né? E direcionadas, né? E ele coloca aqui uma frase interessante, né? O pensamento se apoia nos fatos como o pé sobre o solo, como o enfermo em suas muletas. Então os pensamentos estão sempre apoiados nos fatos para se tornarem válidos e se tornarem bem embasados. Então a vida ativa, ela traz aí essas experiências que você vai ter na sua vida, né? O intelectual, ele tem que ser uma pessoa experimentada, né? Ele tem que utilizar aí essas experiências de sua vida nos seus estudos para conseguir melhor absorver e entender melhor. Na medida que você lê um clássico que fala sobre um tema determinado, se você viveu aquele tema, por exemplo, se você viveu aí o momento que você está estudando sobre amizade, se você tem amizade, você vai compreender melhor aquilo que está dito. Se tem um livro, um tema sobre, por exemplo, o amor, como eu já disse, e se você viveu aquele amor, você vai entender melhor os sentimentos, a experiência daquele amor, né? Então é interessante ter experiência para justamente complementar aí sua vida de estudos, né? Então a ideia ela é um conceito vazio sem a experiência, né? Então você tem que ser uma pessoa experimentada, né? Setilange diz que o intelectual ele deve ser engajado basicamente em uma atividade, né? Uma atividade que não vai te ocupar um tempo, né? Uma causa que vai basicamente te apaixonar. Então, normalmente, participando de um grupo, você vai se direcionar. Por exemplo, se você participa de um grupo da igreja, você vai estar direcionando para uma determinada causa, um determinado tipo de direcionamento. Se você participa de um grupo de ajuda na sociedade, você vai estar se direcionando aí para algo que não vai te ocupar muito tempo, né? Você não pode passar a sua vida como na vida ativa, né? Mas se dedicando aí basicamente a algo que vai te melhorar e te ajudar também como pessoa e também a própria sociedade que você está participando, né? Além disso, ele coloca no sexto tópico, né? Preservar em tudo o silêncio interior. O silêncio interior é aquele silêncio em que você
estar nessa vida contemplativa, mas você não vai deixar essa vida contemplativa na medida em que você não está no estudo. Se você dedica 2 horas de estudo por dia, todo o resto do dia você vai estar nessa vida contemplativa, no silêncio interior. Não quer dizer que você vai simplesmente estudar 2 horas e o restante viver como na vida ativa, basicamente, né? Ou indo em festas, ou basicamente participando aí de grupos que não te direcionam para a vida intelectual, ou fazendo atividades que não vai te direcionar aí para essa vida intelectual. Basicamente, você não pode isolar aquele tempo e dizer que você é um intelectual porque você tem 2 horas de estudo todo dia. Você tem que viver a vida intelectual. Para os Setilanges, não se pode servir a dois senhores. Né? Você tem que verificar a vida intelectual e condensar e atuar nessa vida intelectual ao longo de todo o tempo. Né? Ele diz, né, o intelectual deve ser intelectual o tempo todo. Ou seja, não apenas nas suas 2 horas de estudo, mas ao longo de todo o tempo, em tudo que você fazer. Na medida que você se relaciona, você se direciona intelectualmente. Na medida que você trabalha, você se direciona intelectualmente para que você possa aí, aprender mais com tudo aquilo que você realizar e conseguir ter aí algo proveitoso na sua vida intelectual com as experiências que você tiver fora do momento de estudo. Né? Então, o intelectual ele é alguém consagrado, alguém que vive e se direciona para essa vida aí, de estudos, essa vida intelectual. Então esse é o capítulo 3, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, muito obrigado pela atenção.